Nós vamos, através do texto de Neemias 4, aprender aqui como Deus, Ele quer que o seu povo se posicione para proteger a família. Se posicione para guardar a família. Eu vou ler o livro, o capítulo todo de Neemias 4, tá bom? Por favor, concentração agora para não sairmos aqui do foco. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava entre eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que eles sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se arrisque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunham lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E disse aos seus nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos ao muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali ocorrei até a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade impunham as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam,
largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Nós estamos vendo aqui uma situação onde Neemias foi levantado por Deus para reerguer os muros de Jerusalém. Eu não vou me ater muito na história para não ficar muito extenso, mas os muros de Jerusalém estavam no chão, tinham sido derrubados. O povo estava envergonhado. Naquele tempo, só para você entender a questão do muro, naquele tempo as cidades eram cercadas por um muro. Existia um muro, a muralha. Quem não lembra da muralha de Jericó? Você lembra da muralha de Jericó que caiu? Pois é, cada cidade tinha uma muralha, um muro alto, que cercava a cidade. Naquele tempo não tinha limites, não tinha mapa, que nem hoje. O mapa não era que nem hoje, né? Os limites do município, do estado. Não, eles chegavam e faziam a cidade, cercavam um muro, levantavam uma muralha e ali dentro ficava o povo. E quando os inimigos vinham, para eles tomarem aquela cidade, eles tinham que entrar, derrubar o muro ou derrubar o portão e entrar. E Jerusalém estava nessa situação. Tinha sido invadida, tinha sido humilhada. E a muralha representava a proteção daquela cidade. Aquela cidade representava uma família. E aquela muralha hoje representa a nossa proteção espiritual. Aquela cidade representa a nossa família. E aquela muralha representa a proteção da nossa família. E Deus levanta um homem chamado Neemias para liderar essa obra que era reerguer os muros da cidade e trazer de volta a proteção que aquela cidade tinha perdido. Por isso que eles estavam sendo humilhados, por isso que eles estavam sendo envergonhados. Deus levanta Neemias e traz Neemias de volta para levantar os muros e para trazer proteção da cidade contra os seus inimigos. E a gente assiste aqui que os inimigos, enquanto eles levantavam o muro, os inimigos ficavam zombando, ficavam falando palavras negativas, ficavam armando e dizendo que eles não iam conseguir, dizendo que eles não iam conseguir terminar a obra, zombando deles, dizendo que o muro era fraco e falando um monte de asneira. Mas Neemias teve um momento em que eles estavam na metade do muro. Eles já estavam se cansando, eles já estavam se afadigando, era muito entulho. Porque refazer um muro de uma cidade todinha não era fácil. E ali eles começaram a ser atacados, a ser ameaçados de invasão. Os inimigos começaram a dizer: nós vamos invadir, e nós vamos derrubar esse muro rei que vocês estão fazendo aí, e nós vamos destruir de novo a cidade de vocês. Mas Neemias, cheio do Espírito Santo, ele se levanta, faz um voto com Deus, faz um propósito com Deus. Ele reúne todos os homens valentes. Ele comanda uma reforma grandiosa. Ele separa em grupos de família. E ele chama esse povo e diz assim: olha, nós não vamos parar essa obra. Nós vamos trazer proteção para a nossa cidade de novo. Nós vamos trazer a proteção para a nossa família de novo. Vamos até o fim. Nós não vamos parar diante da acusação dos nossos inimigos. Os nossos inimigos querem nos fazer parar, querem nos levantar confusão, querem nos levantar divisão, querem nos fazer ganhar no cansaço. E quando a gente vê tudo aquilo que aconteceu hoje, nós precisamos praticar tudo isso. Naquele tempo precisamos praticar hoje. Você pode ver, muitas vezes Satanás, ele quer ganhar a gente no cansaço. Ele quer ganhar a guerra no cansaço. Você já se sentiu cansado de lutar? Você já chegou naquele momento que você estava exausto, cansado, que você olhou para aquela situação e você disse assim: não, eu não aguento mais, eu estou cansado de lutar com essa situação, e eu não tenho mais força, eu não tenho mais, eu estou exausto.
Quem não já chegou numa situação dessa, de olhar e dizer, eu estou cansado, eu não aguento mais passar por esse problema, lutar com essa pessoa, lutar com essa situação na minha família, eu estou exausto, e a gente vê claramente que é um inimigo querendo vencer a gente no cansaço. Nesse momento a gente precisa aprender coisas, verdades preciosas. E a primeira coisa que eu tenho que aprender, que nós temos que aprender, é reconhecer os ataques do mal contra a nossa família. Neemias estava nessa missão de reconstruir os muros. E os inimigos tentando interromper o trabalho dele. Eu e você temos uma missão de levarmos proteção para a nossa casa, para a nossa família. De estruturarmos espiritualmente a nossa família contra os ataques do mal. Mas a gente tem que entender que o mal luta todo dia contra a nossa família, contra a nossa casa. Tem um ditado que diz assim, que o diabo ele tem tanta raiva de família. O diabo tem tanto ódio de família. Quando ele vê uma família junta, ele tem tanto ódio. Porque ele nunca teve uma família. Ele não teve. Ele não tem família. Por isso que ele detesta quando ele vê uma família unida. Quando ele vê uma família buscando a Deus. Quando ele vê uma família nos pés do Senhor. Ele não quer, ele quer destruir. Tanto família física, parentes, como família de fé. Ele não quer, você vê que ele sempre quer colocar uma divisão, uma discórdia, uma fofoca, uma mentira, uma intriga, alguém contra alguém, um disse-me-disse, ele sempre quer colocar, ele sempre quer trazer os enviados dele para poder causar dissensão no meio da família. Porque ele não gosta de união, ele detesta ver a família crescendo em poder, em graça, em fé, em saúde, em amadurecimento. Ele não quer isso, ele se rói por dentro. Se você acompanhou o texto aqui que eu li, você viu isso. Ó. No versículo 7, ele diz aqui, olha lá quem estava aqui, diz até o nome dos inimigos deles. Ó. Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que se reparasse, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas. Então eles ficaram o quê? Sobremodos? Me ajuda aí, gente. Sobremodos? Irados. Olha como é que os nossos inimigos ficam. Irados. O diabo fica irado quando ele vê você tampando as brechas do muro que caiu. Quando ele vê você reconstruindo aquilo que estava destruído e tampando as brechas, ele fica irado. Quantas brechas Satanás tem para entrar na nossa casa? Que às vezes a gente não presta atenção e aí o muro está cheio de brecha. Aí a gente começa a tapar essas brechas com a oração, com o propósito, com o jejum, com a conversa, com o diálogo, com o aconselhamento, com o discipulado, com leitura de Bíblia, com o estudo bíblico, com o propósito de oração, com consagração, com unção de óleo, com poderes e armas espirituais. Ele começa a se levantar, porque ele não fica feliz quando você está fechando as brechas. O diabo quer a nossa vida cheia de brechas. Os nossos inimigos, ele gosta de brecha, porque ele gosta de entrar e fazer a festa. Primeiro passo para proteger as famílias, sabe qual é? O primeiro passo para proteger as famílias é reconhecer que há ataques. Você tem que ser espiritual para perceber quando há um ataque. Não, isso aí é um ataque, eu não vou cair nessa. Não, isso aí é um ataque, eu tenho que revidar. Isso aí é um ataque, Satanás encontrou uma brecha, eu não vou ficar olhando parado, eu vou revidar. E esses ataques podem vir de várias formas, olha, tentações, divisões, ataques que vêm contra a nossa família, vêm de fora, vêm influências negativas da sociedade moderna, pós-moderna, da cultura,
influência da cultura e até pressões sociais são ataques contra a família. Para desestabilizar as famílias, para desestabilizar a cabeça dos jovens. O que mais Satanás quer hoje é trabalhar nas crianças e nos jovens. Porque ele sabe que os velhos já estão cascudos. Os velhos, nós velhos já estamos cascudos, com a opinião formada, é difícil a gente mudar. Mas ele vai trabalhar nas crianças e nos jovens, nos pré-adolescentes. É por isso que a nossa igreja insiste tanto. Eu digo insiste, porque a gente não tem condição, a gente insiste mesmo por fé. A gente insiste tanto em ter trabalho com criança, em ter trabalho com adolescente, em ter trabalho com os infantis, como está aqui em cima, acontecendo nesse momento. A gente insiste tanto porque a gente sabe que é o foco do diabo. Que ele quer começar a destruir a humanidade com isso. E nós temos aprendido que nós precisamos ficar atentos às áreas vulneráveis de ataque do mal. Porque uma coisa que ele não faz é desistir. Pense num bicho velho nojento que não desiste nunca. A desgraça. Quando ele tenta por um lado, que ele vê que o muro está de pé, que ele vê que não tem brecha, ele vai procurar do outro lado para ver se encontra uma brecha. E o cristão, o homem e a mulher de Deus, tem que ficar firme e atento para não deixar ele furar nenhum das nossas proteções, nenhum dos nossos muros, nenhum dos nossos bloqueios. Ele não pode encontrar brecha para destruir, para tocar na nossa família. Nós não podemos deixar nenhuma brecha. Porque são muitas as influências malignas que estão querendo entrar nos nossos lares. Por isso a gente sempre alerta, cuidado, pais, cuidado com aquilo que o seu filho está vendo na internet. Cuidado quando você entrega um celular sem limite na mão de uma criança e a criança fica vendo às vezes coisas que parecem indefesa. Ah, mas é uma besteirinha. Ah, mas é um desenhozinho. Ah, mas é uma coisinha. Meu irmão, minha irmã, não tem mais isso hoje em dia. Acabou aquelas infantilidade toda, tudo, a maioria hoje tem uma coisa por detrás. Então a gente tem que ficar muito atento, muito esperto. E assim como Neemias, você vê aqui que Neemias ele fez uma coisa interessante. Ele detectou alguns pontos no muro. Você pode ver aqui que ele colocou famílias no lugar onde o muro estava mais baixo. No lugar onde o muro não tinha sido levantado com firmeza. Ele procurou os pontos mais frágeis e ele colocou ali famílias com armas na mão. Ele dividiu a família tão bem que a Bíblia diz que uns estavam ali com o instrumento, a colher de pedreiro, e o outro com a arma na mão. Ele se deitava até para dormir, quando ele se deitava, a arma é aqui na mão, todo tempo segurando a arma. Porque qualquer hora vinha o inimigo, eles já estavam com a arma na mão, preparado para se defender. E assim Neemias colocou guarda nos pontos mais vulneráveis do muro. Nós também precisamos nos armar espiritualmente contra os ataques do mal à nossa família. Orar, vigiar, estar atento. Segunda coisa que eu aprendo é que nessa luta contra os ataques na família, nós precisamos lutar com fervor. Repita comigo, lutar com fervor. Olha o que ele diz aqui no versículo 14. Vem no 14 comigo. No 13 mostra o que eu estava falando. Olha o 13 primeiro. Olha o 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. No 14 ele diz, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
A gente vê aqui Neemias, ele era um cara o quê? Corajoso, guerreiro, ousado. Ele era um homem cheio de fervor para lutar pela família, para lutar pela proteção. Ei, Deus nos chama não para a gente ser passivo nessa luta, nessa guerra. Deus te chama para você ser uma pessoa ativa, fervorosa. Deus te levanta para você ser uma pessoa guerreira, que tem esse espírito dentro de si, aguerrido de dizer: ei, Satanás, na minha família você não toca não. Você não toca de jeito nenhum. Porque eu tenho armas espirituais e eu vou lutar até o fim. E você não toca, não entra na minha casa. Você não atinge a minha família. Amém? A luta pela família também deve envolver claro, envolve oração, jejum, propósito. Mas a luta pela família também envolve conversas, diálogos, disciplina, demonstração de amor. Não é só orar e jejuar. Orar e jejuar é uma parte. Mas sentar, conversar, esclarecer, ter diálogo, também faz parte da luta pela família. Amém? Por exemplo, quando eu falo de diálogo, é diálogo, é conversa, não é briga, não é discussão, porque tem gente que não sabe conversar, já vai logo discutindo, não quer parar para ouvir o outro, não deixa o outro falar, não, já quer logo discutir, já quer logo brigar. Não, diálogo é uma arma contra as influências do mal. Você deve sim, nós pais temos que chegar para os filhos e conversar. Vem cá, vamos conversar. Assim, 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 desse jeito. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Conversar. Porque se nós não falarmos, se nós não nos comunicarmos, quem está lá fora vai se comunicar. Não tem mais criança boba hoje. Não tem mais menino, menina boba hoje. O mundo esclarece tudo. Então os pais têm a obrigação de sentar e esclarecer antes do mundo. Porque no dia que o filho for lá fora pegar a informação, que chegar a informação para ele, ele vai dizer: não, meu pai e minha mãe já me falou sobre isso, eu já estou sabendo, eu já fui alertado, meus pais já sentaram comigo e já conversaram comigo sobre isso. Então isso não é mais novidade, que isso que meu amiguinho está me dizendo na escola, isso não é mais novidade do que porque o meu pai e a minha mãe já sentou comigo e já falou sobre isso. Porque às vezes o pai, a mãe fica só, não, é fé, é oração sim, é fé e oração, mas também é sentar e diálogo e conversar. É estratégia, é dialogar, casal tem que dialogar, casal tem que conversar, e é um desafio, porque nós vivemos numa vida muito corrida, é ou não é verdade? Parece que não tem tempo para nada. Antigamente nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Tudo era mais lento, era ou não era? Tudo era mais lento. Hoje em dia tudo é rápido. Hoje em dia você quer um café, tem uma cafeteira que você aperta o botão, o café sai, ele bota dentro do copo. Antigamente você ia acender o fogo, não é? Hoje em dia tudo é rápido. Mas eu já prestou atenção, com tanta tecnologia, parece que mesmo assim nós não temos mais tempo. Antigamente nós tínhamos com menos tecnologia, nós tínhamos mais tempo. Antigamente nós sentávamos na calçada e conversávamos. Hoje nós não podemos mais fazer isso, porque o ladrão vem e leva o celular. Não é? Nem pode mais. Mas os casais de hoje se sentam, um com o celular na mão e o outro com o celular na outra. Quando não se deita na cama, um com o celular na mão, outro com o celular na outra. Será que isso está certo? Lá em casa essa semana eu estava dizendo: cama, vou mudar o negócio aqui em casa. Cama agora é lugar de dormir, orar e dormir. Cama é um lugar agora privativo para a família.
Não é lugar mais de resolver problema dos outros. Não é lugar mais de ficar vendo celular nem nada. Quando o celular tocar, eu agora saio do quarto e vou atender lá fora. Não vou atender mais na minha cama. Porque a minha cama é o lugar consagrado ao Senhor. Nós temos que aprender isso. Eu estou aprendendo isso. Senão a gente mistura tudo. Senão ninguém sabe mais quem é quem, o que é quem está fazendo. E o muro cheio de brecha e o diabo entrando. Como os inimigos diziam, esse muro aí, esse muro aí lá é de nada. Uma raposa derruba ele. O Sambalate ficou falando. Uma raposa derruba ele. E sem querer, às vezes, nós construímos muros fracos. Nós temos proteções fracas, cheias de brechas. Porque não temos mais um direcionamento de Deus para construir coisas fortes. Relacionamentos fortes são relacionamentos construídos à base de conversa, diálogo. É por isso que casal tem que ter o tempo deles. Sabe qual é o maior desafio com os casais aqui nessa igreja? Sabe qual é? Fazer com que eles tenham tempo para eles. Para sentar, para conversar. Nem que seja um café, você tem que sentar na sua casa. Vamos tomar café, bora, senta aqui, vamos conversar, tomar um café e conversando. Não perca isso. Não perca isso. Não perca isso. Nem que seja um café, todo dia você tem que sentar com a sua esposa, com o seu esposo. Vamos sentar aqui, vamos tomar um café aqui. 10 minutos, não mata ninguém não. Para tudo aí, vamos tomar um café, vamos sentar. Vamos conversar. Enquanto a gente está tomando um café aqui, a gente está conversando sobre as coisas que nós temos que fazer, sobre os fortalecimentos que nós temos que ter na nossa casa, sobre as atitudes que nós temos que melhorar, sobre os muros que nós temos que levantar, porque então os muros estão fracos. Daqui a pouco uma raposa passa e derruba. E é isso que os nossos inimigos querem. Porque com a luta que a gente vive, meu irmão, com a correria que a gente vive, se a gente não cuidar, é só correria para um lado, correria para o outro. Chega em casa, um capota para um lado, outro capota para o outro, já acorda no outro dia, já na correria de novo. Cadê que casamento é esse? Que não sai, que não namora, que não tem tempo para conversar. Aí fica tudo invertido. Aí quando é o tempo de se conhecer, porque hoje em dia está tudo invertido. O tempo de se conhecer, quer estar agarrado namorando. Depois que casa, quer estar separado para um lado e um para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro. Está tudo invertido. Antes de casar, não é para estar agarrado um fazendo um no outro, fazendo que nem um carrapato numa vaca, não. Eu quero ver depois. Antes de casar, é para se conhecer. É para ter relacionamento de amizade profundo. Se conhecer um ao outro, alinhar os propósitos. Depois que casa, aí sim é para estar grudado junto. Para não deixar nenhuma brecha. Para dizer aqui, Satanás, aqui tu não passa não, porque nós estamos agarrados um no outro. Nós temos defeito, nós somos diferentes. Um é cabeção, outro é cabecinha. Um é isso, outro é aquilo. Mas nós estamos juntos, porque Satanás não vai arranjar brecha aqui nesse muro para nos derrubar, para nos destruir. Porque o propósito dele é acabar com a família. O propósito dele é destruir a nossa geração. O propósito dele é barrar a igreja. E ele sabe que se ele barrar a família, ele barra a igreja. A única forma de Satanás barrar a igreja é destruindo as famílias. Porque ele sabe que não adianta perseguir, não adianta, porque mandaram os leões no Coliseu, mandaram as perseguições, veio a guilhotina, veio o holocausto, veio isso, veio aquilo, ninguém barrou a igreja. E ele sabe que a única forma de barrar a igreja é destruindo, destruturando as famílias. E nós temos que vigiar para isso não acontecer. A começar pelos casais e depois pelos filhos, pelos jovens. Como que você está disposto a lutar pela sua casa? Não entregue seu casamento de mão beijada para Sambalá, para Tobias. Não entregue. Esteja disposto a lutar. Imagina um pastor defendendo o seu rebanho. Davi veio lá e lutou venceu 2 ursas, não foi? Para proteger as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Você está disposto a lutar para proteger sua família, sua casa?
Terceiro, eu tenho que aprender a usar armas espirituais. Você viu que eles usavam as armas espirituais? Nós não podemos ficar de mão vazia, não. O diabo entrar aqui vai levar fogo. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, bota aqui na tela para mim, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Paulo diz assim, olha: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um recado para mim e para você. Fique firme com as armas na mão. Qualquer hora Satanás vem atacar e você está pronto para se defender e para defender sua casa. Às vezes tem alguém mais desapercebido dentro de casa. Às vezes tem alguém mais ou menos espiritual, frágil, ainda não amadureceu o suficiente. Qual é a regra? O mais espiritual protege o que é mais fraco. Essa é a regra. Essa é a regra. Não adianta o casal ficar botando culpa um no outro. Ah, você é isso, você é aquilo, você não sei o que, você não sei o que. Não, o mais espiritual protege o outro. Afinal de contas, você está lutando em que time? Não é o mesmo time? Então, é um protegendo o outro, não é um acusando o outro, nem jogando o outro no fogo. Então, nós temos armas espirituais. Você pode ler aí depois Efésios capítulo 6, você vai ver as armas. Não vou entrar no estudo das armas aqui, porque é muita coisa. Mas tem armas para proteger a nossa casa. A espada do Espírito, a oração, a fé. Promover essa união dentro de casa, a família. Quando você sentir que o negócio está pesado dentro de casa, sabe o que é que você faz? Para tudo aqui, vamos orar agora, vamos orar agora. Dá a mão aí, menino, dá a mão aí. Junta aqui, vem cá, junta esses brinquedos aí, vem cá. Vamos orar aqui todo mundo junto, dá as mãos aqui. Começa a orar, começa a pedir fogo, começa a pedir para Deus mandar fogo nesse capeta que está querendo encontrar uma brecha na sua casa. Você vai ver que tudo vai se acalmar. Agora você pega as armas para brigar, pega as armas para discutir, para botar a culpa no outro, para acusar. Não, pega as armas e vão lutar contra o inimigo espiritual. Quem entende isso, diz amém. Nós não lemos aqui. Olha aqui, ó, no Neemias 4:17. Olha outra coisa aqui interessante. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Como é que eles faziam? Com uma mão fazia a obra, levantava o muro, fazia a massa, fazia o cimento, carregava o tijolo. Com a outra mão, a arma. É difícil, né? Não é difícil? É como se em casa você está com a vassoura na mão e com a colher na outra, varrendo e fazendo a comida ao mesmo tempo. Não é fácil. E quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas é melhor do que entregar de mão beijada para o nosso inimigo. É arma na mão e obra na outra. É vigilância na mão e trabalho na outra. Enquanto reconstruíam os muros de Jerusalém, os israelitas trabalhavam com a mão, seguravam a arma com a outra. Para proteger a família, precisamos construir muros espirituais. E esses muros são construídos através da obediência. Repita, obediência. Santidade. E um ambiente de amor e respeito. É assim que se constrói os muros. Sabe, olha, nós devemos estabelecer limites e valores dentro da nossa casa. Sabe quando é que o negócio começa a desandar? Quando não tem mais limite. Quando não tem regras. Tudo que não tem regras, tudo que não tem limite, tende a
uma catástrofe. Há uma coisa ruim, uma situação ruim. Estabeleça na sua casa regras, limites. Limites para tudo tem que ter. Tem que ter tempo para tudo, tem que ter hora para tudo. Tem que ter valores. Não, isso aqui dentro de casa, não. Isso aqui até tal hora, não. Tem que ter limites. Limites fazem parte também desse processo. Amém? As atividades diárias devem estar alinhadas com os princípios cristãos. Tudo você tem que olhar dentro de casa. Isso aqui está honrando a Deus? Não está honrando? Então sai fora. Isso aqui não honra ao Senhor. Não, sai fora. Aqui, essa casa é de Deus. Essa casa é de crente. Isso aí, sabe, é um trabalho dos homens. É um papel do homem. Me perdoe eu falar assim, mas eu tenho que ensinar. Na aula de casais, nós temos uma aula sobre papéis. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. Mas a autoridade dentro de casa é do homem. Quando o homem não tem essa autoridade, a coisa corre frouxa e o diabo se aproveita. O homem, ele tem autoridade, não é para subjugar a mulher, não é para estar dando ordem, não é para ser o bonzão, o machão, não. É a autoridade espiritual de ver, de enxergar as coisas e de colocar as regras e os limites. É o homem que tem que perceber quando as coisas espirituais não estão bem. É o homem que tem que chamar e dizer assim, vamos orar, vamos fazer propósito. Vamos fazer um jejum, vamos acordar a tal hora, vamos lutar contra isso, vamos lutar contra aquilo. Mas se o homem fica relaxadamente, não atua como deve atuar, o negócio começa a desandar. Construir muros de proteção espiritual é como cercar um jardim. Você já teve um jardim, uma planta na sua casa? Se você não cercar ela, o mal vem e destrói, as ervas daninhas, os bichos vêm, entram e destrói. No versículo 20 diz outra coisa interessante, ó. No 20, vem comigo. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei até conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Sabe o que é isso? Neemias chega e decreta o seguinte, ó. Quando os inimigos vierem, eu vou tocar uma trombeta. A trombeta vai ser tocada. E quando a trombeta for tocada, vocês correm para aquele lugar e deixa que o Senhor vai pelejar por nós. Na luta pela família também, nós temos que aprender a depender do Senhor. Dependa do Senhor, faça a sua parte. Mas aprenda a confiar no Senhor. Quando vier os medos, os temores, quando vier as situações difíceis, confie no Senhor. Diga assim, ó, abra a boca e diga, eu confio, eu entrego a minha família na mão do Senhor. Eu entrego o meu filho na mão do Senhor. Eu entrego o meu esposo, a minha esposa. Eu entrego essa situação que nós estamos vivendo, essa dívida, essa necessidade, esse propósito que nós temos. Eu entrego ao Senhor e eu confio que Deus vai nos dar a vitória. Deus vai pelejar por nós. Tem que haver confiança. Porque uma família que Deus não age, que Deus não tem espaço, não tem vitória. Nós não fazemos tudo, nós fazemos uma grande parte, mas Deus tem que ter o espaço dele na nossa casa, para agir. Qual é o espaço de Deus na sua casa? Qual é o espaço que Deus tem na sua casa? Para operar ali. Ah, mas vai acontecer. Ah, mas vai. Não vai não. Eu confio que Deus está agindo e Deus está fazendo. Nós precisamos crer assim. Porque senão vai ser tudo na nossa força. Tudo na força do nosso braço. Tudo pela gente agindo. Ei, nós agimos, mas é Deus que peleja. Você faz, mas é Deus que peleja. Amém? Quantas mães e quantos pais hoje em dia chegam e dizem assim, ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Eu fiz tudo, eu falei, eu orientei, eu lutei. Aonde foi que errou? Porque não deixou o espaço de Deus. Porque quis fazer tudo pela sua própria sabedoria. Deixa Deus tomar de conta do negócio também. Deixa a parte de Deus que Ele quer fazer. E Ele gosta de ver a nossa família sendo abençoada.
Neemias lembra ao povo que eles estão lutando, mas a vitória vinha do Senhor. A proteção da nossa família não está apenas nos nossos esforços, mas está na dependência de Deus. Coloque a sua família na dependência do Senhor. Amém? Ensine os seus filhos a depender do Senhor. Ensine os seus filhos a depender do Senhor. Ensine os seus filhos a ter sua mesma fé. Mostre para o seu filho como é que se depende de Deus. Mostre para o seu filho na prática. Olha filho, aqui, ó, tá vendo aqui como é que papai e a mamãe faz? Tá vendo aqui? A gente usa a nossa fé. É pela fé que a gente vence. É com Deus que a gente vence. Tudo que a gente faz é com Deus na frente. Mostre isso para o seu filho. Eu lembro lá em casa. Tu lembra quando o nosso filho era pequeno? Todos os processos a gente foi vencendo. Todos os processos. Às vezes era uma vaga numa escola que a gente queria, aí depois foi faculdade, e tudo a gente, não, vamos orar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso eu aprendi com os meus pais. Toda luta que eu tinha, eu chegava para eles, pai, mãe, eu quero falar com vocês. O que foi? Não, eu queria que vocês orassem por tal coisa, porque eu estou precisando vencer essa luta aqui, eu estou precisando de tal coisa, eu estou querendo conquistar tal coisa, vocês podem orar por mim? E eles diziam, pode deixar que a gente vá orar. E eles oravam. Tudo a gente tem que envolver o Senhor. Tudo. É um equilíbrio, sabe? É um equilíbrio. Ensine seu filho que ele não pode ser preguiçoso, que ele tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo, Deus tem que estar no negócio. Porque se Deus não estiver no negócio, ele vai até conquistar isso, conquistar aquilo, mas vai se perder lá na frente. Porque o que adianta conquistar o mundo todo e perder a sua salvação, a sua alma, o seu equilíbrio? Não adianta nada. Tudo Deus tem que estar no negócio. Por isso nós precisamos entregar as nossas preocupações, as batalhas familiares nas mãos do Senhor, confiando que Ele luta por nós. Você crê que tem um Deus que luta por você? Você crê sim ou não? Crê ou não crê? Tem que ser com essa fé. Sabe, a oração e a dependência. Nós andamos em cima de duas pernas. Uma perna chama-se oração, oração. A outra perna é dependência. Oração e dependência. Oração e dependência. Eu oro, mas eu dependo de Deus. Eu oro, mas eu acredito que Deus está batalhando por mim. Eu oro, mas eu creio que Deus está na frente, vai abrindo as portas, vai quebrando as cadeias, vai fechando as brechas, vai dando derrota para os inimigos, vai clareando o caminho, vai dando direcionamento, vai dando as saídas que eu preciso na minha vida. Eu oro e eu dependo. Eu oro e eu dependo. É assim que a gente vence a nossa família. É assim que a gente leva a família para a vitória. Assim como um soldado não luta sozinho, mas precisa do outro soldado para lutar. Você já viu um exército de um homem só? Não existe. O soldado precisa de mais. Nós contamos com o nosso próximo e nós contamos com o general de guerra. É o general que manda. É o general que dá a última palavra, amém? É o general que diz o caminho que deve andar. É o general que diz a saída. É o general que traça as estratégias e nos faz sair no escape na hora mais difícil. O general dá uma saída. Assim é a luta pela família. Eu encerro dizendo o seguinte: proteger a família é um chamado que nós temos. Não fuja disso. Não fuja, é uma responsabilidade que você tem de proteger sua família com unhas e dentes. Unhas e dentes. Fique atento aos ataques. Lutar fervorosamente em oração. Usa as armas espirituais. Construir os muros baseado na palavra. Hoje eu convido você a despertar dentro de você um espírito de guerra, de defender a família, de defender sua família espiritualmente, de tomar sua posição como Neemias e dizer: eu vou construir
muralhas de proteção na minha casa. A gente não vê, mas se a gente visse, a gente ia ficar louco com o mundo espiritual ao nosso redor, querendo nos destruir. Quantas vezes Satanás armou para nós? Quantas vezes? Satanás armou um acidente, armou uma cilada, armou um assalto, armou uma armadilha para a gente cair. E sabe por que não aconteceu? Porque nós estávamos na dependência de Deus. E Deus não deixou. Porque nós estávamos firmados. E o Senhor não deixou. Ele envia os anjos dele. Ele envia a presença dele. Ele envia o exército dele para lutar por cada um de nós. Mas nós precisamos ficar atentos, tomar o nosso lugar. Eu quero orar pela família agora. Te chamar para a gente orar pela família. Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse no seu lugar aí. De pé. Nós vamos entregar toda a nossa casa nas mãos do Senhor. Você já prestou atenção? Por mais que a gente queira, a gente não é capaz, suficientemente não somos capazes de controlar tudo. Tem que ter ação de Deus. Tem que ter ação de Deus. Tem que ter ação do Espírito Santo. Então nós vamos pedir agora, Senhor, entra em todas as áreas da minha casa. Eu não sei o que está se passando no seu casamento. Se é nos filhos, se é relacionamento. Mas eu quero te chamar para despertar, para entrar nessa guerra pela família. Vamos entrar em guerra pela família. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor. Talvez você está cansado. Talvez Satanás está querendo te vencer pelo cansaço. Talvez você é uma pessoa que já pensou até em desistir. Já pensou em desistir de tudo. Em jogar tudo para o alto. Satanás às vezes tenta vencer você no cansaço. Mas o Senhor hoje renova as tuas forças. Para você continuar com a espada na mão. Por um lado você continua construindo, trabalhando, lutando. Mas na outra mão você continua com a espada. Preparado para defender dos ataques, das armadilhas, das flechas. Aleluia. Oh Espírito Santo, fortalece a nossa família, Senhor. Eu oro em primeiro lugar, Pai, pelos casais dessa igreja, Senhor. Eu oro pelos casais dessa igreja, Pai, que precisam amadurecer. Eu oro pelos casais dessa igreja, Senhor, que precisam ter um amadurecimento espiritual para se entenderem, para se perdoarem, para se aceitarem nas suas diferenças e em amor, vencerem em amor. Oh Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá agora, Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito que guia, que direciona a cada atitude dentro de casa, a colocar limites, a impor regras, a vigiar, a ter coragem para orar, a ter coragem para jejuar, para fazer propósito, a ter coragem para perder a sua razão em favor de uma luta pela família. Meu Deus, dá fervor, renova a força de quem está cansado, renova a força de quem está fraco, de quem está desanimado. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós não aceitamos em nenhum momento, Senhor, nós não aceitamos em nenhum momento perder essa batalha.
Nós não aceitamos em nenhum momento perder a luta, perder a nossa família para Sambalate, para Tobias, para os nossos inimigos espirituais. Senhor Jesus, dá entendimento, dá o espírito de compaixão, de amor, tira o ódio, tira o rancor, tira a mágoa. Se tem alguém que tem mágoa, que tem rancor, que tem ódio, coloque a sua mão no seu coração. Peça por você agora, em primeiro lugar. Peça por você. Não ore pela família. Peça por você agora. Peça por você, peça. Diga: Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, me dá entendimento, Senhor, para eu saber agir com meu filho, com a minha esposa. Você, homem, peça sabedoria, homem. Homem, peça sabedoria, homem. Homem, peça, homem, peça. Diga: meu Deus, me dá sabedoria para eu agir, para eu saber falar na hora certa, para eu saber ter as atitudes corretas, para eu ter um diálogo com a minha esposa, para eu ter um diálogo com meus filhos. Senhor, quebra todas as barreiras que possam existir. Você, mulher, peça ao Espírito Santo sabedoria. Diga: Espírito Santo, me dá sabedoria para eu agir com meu esposo. Eu quero lutar do lado dele, não contra ele. Eu quero ser uma auxiliadora. Eu quero ser uma mãe sábia. Eu quero ser uma mãe inteligente, da sabedoria do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me dá discernimento para eu entender quando Satanás quer atingir minha casa. Me dá, Senhor. Tira a raiva, tira a ira. Quantas mulheres são iradas, se iram por qualquer coisa, se estressam, vivem iradas, vivem discutindo, perdem o foco da sua espiritualidade. Isso é Satanás jogando lança para te fazer perturbada, para que você fique perturbada, mal-humorada, para que você fique sem foco, para ele destruir sua casa. Então peça o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento, me dá uma visão espiritual para eu enxergar o meu inimigo, Senhor. Me dá força. Peça força. Quantas vezes você vive cansado, cansada? Se você está cansado, cansada, às vezes Satanás está querendo te destruir pelo cansaço. Você está quase se dobrando. Diga: Senhor, me dá força, me renova as forças. Me renova as forças, Espírito Santo. Me renova as forças, Senhor. Me dá força, me dá armas espirituais. Me dá as armas espirituais. Começa a dizer: eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir daquilo que é mais precioso que Deus me deu. Abre a tua boca e começa a falar. Começa a profetizar sobre a sua casa. Começa a dizer: a minha família é do Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha casa tem a presença de Deus. A minha casa tem os anjos do Senhor. Começa a profetizar: a minha casa é de Jesus. Começa a profetizar sobre a tua casa. Dizer: sai, diabo, sai, Satanás, sai, espírito de contenda, sai agora. Levante as suas mãos para o alto. Levante as mãos. Imagine que nas suas mãos agora tem a arma espiritual. Calcule mais ou menos onde é a sua casa aí. Calcule, estenda a mão para a sua casa. Cada um vai orar pela sua casa, pela sua família. É a sua casa. Calcule aí mais ou menos onde que é a sua casa. Calcule aí. Prepara aí. Prepara uma batalha espiritual contra a sua casa. Diga: em nome de Jesus, vai na minha casa agora. Senhor, vai com a tua presença lá na minha família. Vai falando. Você conhece a tua casa, você sabe. Vai dizendo: entra lá no meu portão. Entra com os teus anjos lá no meu portão. Entra naquele portão lá, naquele portão. Diga: tá a cor do portão, pode dizer. Entra lá naquela porta. Aquela porta de madeira, aquele portão de chapa, aquele portão de alumínio. Entra lá, Senhor. Entra naquele quarto. Entra naquela sala, vai falando. Eu não sei como é a tua casa, vai falando. Vai apresentando tua casa ao Senhor.
Diga, vai, Senhor, entra na minha sala, entra na cozinha, lá onde eu fico na cozinha, lá na minha cama onde eu durmo, Senhor. Vai na minha cama, vai no banheiro, no quintal, vai lá no compartimento tal, na minha despensa, vai na minha despensa, vai na minha geladeira, vai lá no meu fogão, vai lá no meu lugar de trabalho, no meu escritório, vai lá no meu galpão, vai lá, Senhor, coloca a tua presença lá, Senhor, retira os inimigos de lá, Senhor. Eu abençoo a minha casa, abençoe a sua casa, abençoe a sua casa. Diga, eu abençoo a minha casa. A minha casa é morada de Deus, a minha casa é morada dos anjos do Senhor. Na minha casa tem a presença de Deus, na minha família tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia.